Olá, boa tarde. Vamos chegando. Boa tarde, meus queridos. Ei, Lili, ei, Flavinha. Ei, Mari. Vamos chegando para nossa live de pergunta para Nutri, uma live que acontece todas as terças-feiras às 14 horas. Então terça-feira é 14 horas. Pode ir para o Instagram @Nutri_Aline Azevedo, que vai estar acontecendo a nossa live de pergunta para Nutri. Essa live funciona assim: vocês enviam as dúvidas de vocês e eu respondo na hora da live. E essa semana apareceu muita dúvida a respeito de doce. Nutri, o que atrapalha o meu emagrecimento é o doce. O doce, eu não vivo sem o doce. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Terça-feira, então, nós vamos falar sobre doce, tá bom? É sobre isso que nós vamos falar. E o doce, ele pode te atrapalhar de alguma forma diferente. Às vezes, o seu problema, quando você diz doce, é um doce de leite. Ou então é o açúcar que você coloca na adição dos alimentos, né? Pode ser qualquer uma dessas opções. Alguém aqui que tá me ouvindo tem problema com doce? O doce pode ser que tá te atrapalhando a emagrecer? Conta aqui pra mim. Vocês, coloca aqui nos comentários. Vocês têm problema com doce? Alguém aí tem problema com doce? Ou tá todo mundo resolvido? Aí se não tiver, eu vou ter que escolher outro tema aqui. Alguém aqui tem problema com doce? Gosta muito de doce, adora um chocolatinho, um docinho, ou então alguns alimentos ricos em carboidrato. Hein? Alguém aqui tá passando por esse problema? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de doce. Então, se você conhece alguém que tem esse mesmo problema, a pessoa ama doce, não vive sem doce, não consegue abrir mão do doce, do sabor doce. A Marina tá falando lá, eu. Pois é, se você conhece alguém, você vai clicar aqui, nessa setinha, tem um aviãozinho aí, Tá vendo aí, Tem um aviãozinho, Renata, que aí você pode enviar para alguém e convidá-lo para a live, que nós já vamos começar, tá? Eu separei aqui umas dicas assim valiosas para vocês. E eu tenho certeza que você deve conhecer pelo menos uma pessoa. Normalmente quem adora um doce conhece mais pessoas que também gostam de doce. É ou não é? Então, clica nessa setinha aqui e chama a pessoa para live para ela não perder esse vídeo, ela não perder essa live e ficar sem, tá bom? Então vocês falaram aí que tem problema, né? A Thalita falou que adoram doce, que é um vício. E realmente o açúcar, ele vicia mais até do que a cocaína. Olha só. Flavinha falou que tem problema com doce. Então vamos lá. Quando eu digo doce para vocês, ele pode ser dividido em alguns aspectos. Algumas pessoas vão ter problema com o doce, do tipo doce mesmo, doce de leite, doce de coco, doces em geral, ou um chocolate, ou quando ela fala que ela tem problema com doce, é o açúcar que ela coloca, ela vai fazer um suco ou fazer uma receita, é tudo sempre com muito açúcar. Ou talvez o problema da pessoa com doce é o excesso de alimentos cheios, né, com muito carboidrato simples. Então eu separei aqui essas 3 opções que pode estar acontecendo, e aí você vai ver em qual você se encaixa. É o doce que você adiciona na bebida, na comida, que tá te atrapalhando? Eu vou falar aqui o que você vai fazer. É o docinho, o chocolatinho que você come? Eu vou te falar aqui o que você vai fazer, tá bom? Vou explicar aqui as três opções. Pode ser que você se encaixe em 2 ou em uma ou nas 3. Às vezes a pessoa gosta muito de doce, né? Pode ser que ela vá se encaixar em todos esses, né? A Regina falou ali, como é que é, Regina? Eu amo doce, não vivo sem doce. Ah lá, às vezes nem tenho fome,
mas acabo comendo um docinho. Você fica com aquela vontade, né, de doce. A Marina tá falando, adoço muito o suco e o café. Então, como eu já percebi que às vezes a pessoa me questiona, é um doce, que é um doce mesmo, é um chocolate, ou é excesso de alimentos ricos em carboidratos simples, ou é o que ela adiciona ali na bebida, eu separei os 3 aqui, tá? Então fica ligado, já pega papel e caneta, eu já falei com vocês, as minhas lives vocês têm que vir com papel e caneta, tá? Vem com papel e caneta que eu já vou passar para vocês dicas valiosas para vocês já colocarem em prática, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então. Pera aí rapidinho. Então tá. Então, ó, bora começar. Já compartilharam a live aí? Já contou aí pra amiga, pra vizinha, pra tia, pra alguém que tá precisando dessa informação? Pois é, chama ela aí pra ela vir participar da live e não perder, tá? Ó, primeiro eu vou falar do açúcar adicionado. O que é esse açúcar adicionado? É quando você faz um suco, igual a Marina falou aí, que adoça muito o suco e o café. É quando você vai fazer uma receita de bolo, de biscoito, ou alguma receita que você adiciona esse doce. Então, você pode falar comigo que o seu problema é exatamente esse. Não, Aline, eu não tenho problema em comer doce, não, mas sempre quando eu faço suco, eu taco açúcar. Sempre quando eu tomo café, é cheio de açúcar. E eu tomo cafezinho o dia inteiro. Tem aquelas pessoas que tomam no fim do dia 10 cafezinhos. Isso pode acontecer, né? A gente não perde muita noção e vai bebendo um cafezinho. Na hora que vai ver, bebeu um tanto de café e esse café era todo com açúcar adicionado, tá bom? Então, para você que tem esse problema, eu vou falar agora o que você deve fazer para ajustar isso e a gente conseguir que você consiga emagrecer. Ó, é o seguinte, para você adicionar o doce nas suas preparações, né? Você tem algumas opções. Você pode adicionar esse doce com açúcares ou com adoçante. Aí tem adoçante natural e artificial, ok? Vou explicar cada um aqui, que aí vocês vão entender qual que é a melhor opção, tá? Ó, se tratando de açúcares, nós temos o açúcar branco, açúcar cristal, o açúcar confeiteiro, aquele açúcar refinadinho. Nós temos o açúcar mascavos, temos o açúcar demerara, o açúcar de coco. Todos esses são açúcares. Mas prestem atenção, se o seu propósito é emagrecimento, nenhum desses é opção para você. Tá bom? Se você quer emagrecer, não quer abrir mão de adicionar alguma coisa doce ali nas suas preparações, nenhum desses é a melhor opção. Aí você deve estar assim, Aline, mas é açúcar mascavo, Ó, sabe qual que é a diferença do açúcar cristal para o açúcar mascavo? É que o açúcar cristal, ele já foi cristalizado, ele tá branquinho, então ele passa por um processo de refinamento muito forte, tá? E o mascavo, demerara, esses outros não. Então, por este motivo, por não ter passado por um processo de branqueamento, de clarificação, por não ter passado por esse processo, o açúcar mais integral, no seu formato mais bruto de ser, é uma melhor opção, mais saudável do que o açúcar branco. Mas segura aí, pra você não confundir esse negócio de saudável. Quando você pega um açúcar branco comparado a esses outros, o branco, o confeiteiro, o refinado, esses que passam por processos de clarificação, de branqueamento, esses são a pior opção de saúde para o seu corpo, tá? A pior opção. O açúcar refinado, o açúcar branco, para ele chegar naquele estado ali branquinho, refinadinho e tal, para ele chegar naquele ponto, ele recebe muito aditivo químico e passa por muito processo químico. Entende?
Então é a pior das piores opções. Para sua saúde, você fala assim, Aline, qual que é mais saudável? O açúcar branco, confeiteiro, refinado ou o açúcar mascavo, demerara? O mascavo e o demerara é mais saudável. Porém, para o seu emagrecimento, nenhum deles é a melhor opção. Sabe por quê? O benefício do mascavo e do demerara, por exemplo, que são açúcares mais brutos, que não passam por essa refinação, em relação aos açúcares brancos, é que eles ainda mantêm ali vitaminas e minerais. Então, pelo mascavo, o demerara não passar por esse processo, você ainda encontra neles vitaminas e minerais. Coisa que o branco, refinado, o confeiteiro já perdeu há muito tempo. Ali o branquinho é só sacarose só, tá bom? Nos outros, no mascavo e do demerara, também vai ter vitaminas e minerais. Então, mas você não vai buscar esses minerais. Gente, é muito importante que vocês entendam isso. Você não vai buscar essas vitaminas, esses minerais no açúcar, meu amor. Não é no açúcar que você tem que buscar isso. Você vai buscar vitaminas e minerais vindos de outros alimentos que são ricos em açúcar e mineral. O açúcar, ele não é um alimento fonte de vitaminas e minerais. O açúcar, ele não é um alimento que você fala assim, a pessoa tá desnutrida, então vamos dar açúcar para ela. Não, não é. Então, se você comparar o açúcar branco e um açúcar mais bruto, mascavo, por exemplo, qual que é mais saudável? O mascavo, porque ele ainda tem na sua composição vitaminas e minerais. Porém, você vai buscar vitaminas e minerais no açúcar? Sério mesmo? Não é lá, tá? Não é, ok? Aí você vai perguntar, Aline, mas eu não aguento tomar um cafezinho sem açúcar, sem adoçar. Como que eu vou fazer um suco de limão e não vou adoçar? Você deve estar me perguntando, né? Vocês sabem que eu sempre falo com vocês que o meu foco é ajudar vocês para vocês emagrecerem sem sofrer. E a partir do momento que você vai tomar um trem ali sem adoçar, sem nada, isso vai te causar um sofrimento. Então, anota aí que eu vou te falar o que você vai fazer, tá? O que você vai fazer? Se o seu processo é um processo de emagrecimento e você não quer abrir mão do sabor doce, pelo menos não ainda. Aline, eu não tô nessa fase ainda, né? Eu te entendo, tá? Te entendo perfeitamente. A opção que eu tenho para você é apostar em adoçantes, tá bom? E aí a gente vai para um outro tópico. Adoçantes tem duas vertentes. Nós temos adoçantes artificiais e adoçantes naturais. Artificiais, como o nome mesmo diz, é algo feito em laboratório, é algo artificialmente. Então eu acho que só pelo nome, adoçante artificial, você já liga aí uma chavinha que fala, opa, isso aqui é fria. Entendeu? Na sua maioria desses adoçantes artificiais, eles vão prejudicar muito a sua flora intestinal, matando bactérias boas que não vão deixar você conseguir absorver melhor os nutrientes. E aí o que acontece? Você se alimenta com esse tipo de adoçante artificial, ele detona o seu intestino, você fica sem essas bactérias boas que protegem o seu intestino e aumentam as bactérias ruins. Essas bactérias ruins vão ficar pedindo cada vez mais por doce, por açúcar, porque é isso que alimenta elas. Entende que você está dando um tiro no seu pé? Sem perceber. Você fala assim, não, então eu vou economizar e não vou colocar açúcar na minha alimentação, mas eu vou colocar adoçante, vou colocar um adoçante artificial. A merda que você fez. Tá?
Aline, então o que que eu faço? O que que eu devo fazer? Ah, só falar para vocês. Quando eu falo com vocês, adoçantes artificiais, eu vou citar alguns nomes aqui para vocês ficarem espertos quanto a isso. E quando chegar lá para comprar, viu que tem esses nomes, foge. Foge e não olha para trás, tá bom? Olha só. Nós estamos falando de sacarina sódica, ciclamato de sódio, aspartame. Gente, o aspartame, se você pegar lá a composição química dele, de como ele é feito, como eu falei com vocês, são adoçantes artificiais. Então, são feitos no laboratório. O homem é que fez ele. Se você pega a composição do aspartame, ele tem lá ácido fórmico. Vocês sabem o que é ácido fórmico? Veneno. Veneno de formiga. De formiga, gente. Presta atenção, que você tá tomando veneno, você tá colocando dentro do seu corpo um veneno. Se você acha que é muito... Essa Nutri tá doida, não tá batendo muito bem na cabeça, não. Pesquisei composição química do aspartame. Aí você vai falar, mas eu não consumo aspartame. Não! Olha lá aquela Coca-Cola zero que você tá tomando. Dá uma olhadinha na composição. Outra coisa que eu sempre falo com vocês, leiam lista de ingredientes. Gente, você consumir um alimento sem ler a lista de ingredientes é o mesmo que você assinar um contrato sem ler as letras minúsculas, que é ali que tá a pegadinha do malandro. Dá uma olhada no que você tem consumido. Olha lá. Olha se não tem sacarina, se não tem aspartame, se não tem ciclamato, se não tem sucralose. A sucralose, por muito tempo, as pessoas não falavam tanto assim dela, só que foi descoberto que a sucralose também prejudica a parede do seu intestino. É no nosso intestino que acontece a absorção de nutrientes. E também é no nosso intestino, vocês aí, ó, que adoram um docinho, que não aguenta ficar sem, saiba que quem controla isso é os seus neurotransmissores. A absorção de serotonina, que é super importante para quem tem crises de ansiedade, crises de depressão, para quem tem esses quadros, ela é feita no seu intestino. Logo, se o seu intestino, você não está cuidando bem dele, ele vai ficar prejudicado na absorção. Você não vai ter uma boa absorção de serotonina, concorda? E com isso, você contribui para aumentar a sua ansiedade cada vez mais. Entenda que é um ciclo. E se você não cuida, você não rompe esse ciclo, você vai continuar assim. Cultivando bactérias ruins, essas bactérias ruins não te dando uma boa absorção de nutriente, você vai sempre querendo mais e mais e mais desses alimentos, desses compostos ativos que só prejudicam o seu intestino. Então, foca no que é saudável, foca no que será melhor para a sua saúde, que diretamente você ajuda no seu emagrecimento, tá bom? Para um emagrecimento eficiente, de verdade mesmo, você emagrecer e ficar magra, tá? Que não vale emagrecer, perder alguns quilos, depois achar eles não. Mas para esse emagrecimento assim, ó, ser válido, é imprescindível que você cuide do seu intestino. O seu intestino tem que estar funcionando muito bem, para você conseguir emagrecer com eficiência e o melhor, sem sofrer. Tá bom? Entenderam? Aí, Aline, então qual que é a minha opção? A opção plausível para quem quer emagrecer, se esse for o seu caso, presta atenção no que eu vou falar agora, presta atenção. Você quer emagrecer, não quer abrir mão do sabor doce, a opção que eu tenho para você é adoçante natural, tá bom? E aí nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de estévia, xilitol, eritritol. Esses três aqui são as opções de adoçantes naturais que você vai achar aí no mercado para comprar, tá? Esses são adoçantes que você
vai conseguir adoçar os seus alimentos ou a bebida, matar ali a sua vontade de estar consumindo algo com sabor doce e não vão prejudicar o seu processo de emagrecimento, ok? Essa é a melhor opção, tá? Lembre-se, quando você foca na saúde, você foca no seu emagrecimento. Então, de nada adianta você só focar no emagrecimento e esquecer a sua saúde. Não adianta nada você falar assim, não, então eu vou evitar o açúcar, eu vou consumir agora adoçante. 0 caloria. Tem até um adoçante com esse nome, né? 0 caloria. Entendeu? Captou? Aí você vai e aposta nesse adoçante. Só que no que você olha o ativo desse adoçante, qual que é? É de adoçante artificial. Então, é sacarina, é aspartame, é qualquer um desses que eu falei com você. E aí, você tá focando no emagrecimento e não tá focando aonde? Na sua saúde. E aí, adianta, gente? Não adianta. O que adianta? Você ser magro, mas ser doente? O crime não compensa. Vai por mim. Não compensa. Então, eu sempre falo, eu sei que a gente busca emagrecimento. Ai, eu quero emagrecer, eu quero a melhor opção para emagrecer e tal. Então, o que não tiver caloria é a melhor opção. Mas, gente, o foco principal é a sua saúde. Se você está tendo uma alimentação que condiz para uma boa saúde, com toda certeza, essa alimentação é a alimentação que contribui para o seu emagrecimento, tá? Eu falo com vocês que sempre o saudável, o natural, o que Jesus fez é a melhor opção. Sempre quando vocês ficarem na dúvida, o que eu como? Eu como, aqui ó, tem aqui ó, como essa barrinha? Ou eu como essas castanhas? Olha só, eu tô com uma barrinha e tô com castanhas aqui, de caju. Aí você pode se perguntar, todos dois, eu tô lendo aqui a castanha, qual que eu consumo? Eu quero que você lembre, qual que é o que vem da terra? Qual que é o natural? Qual que é o vegetal? Qual que é o que Jesus fez? Qual que é o que o homem fez? E aí você já consegue saber. Consegue me falar? Qual que é aqui? Pensa só, aqui ó, eu tô com a semente, a semente de castanha. Natural. É claro que elas devem ter passado, né, colheita e tudo mais, mas elas não passaram por nenhuma máquina, concorda? Já aqui não, ó. Aqui, por mais que eu vá abrir aqui pra vocês, é porque eu como esses trem doce muito devagarzinho, deve ter uma semana que esse negócio tá aqui. Aqui, ó, isso aqui, ó, é um alimento que passou por um processo industrializado, entende? Então, a partir do momento que teve homem no meio mexendo ali, sai fora. Aposta no natural, tá? Eu brinco, né? Falo, escolhe o que Jesus fez. Mas é a maior verdade. Independente da sua religião. Só pense assim, o que será que vem da terra? Qual que é o mais natural? É essa opção que é melhor para o seu emagrecimento. Tá bom? Então, se você tem lá a dificuldade de abrir mão do doce, porque se você conseguir abrir mão do doce, conseguir tomar um suco, um café ou um alimento sem adoçar nada, melhor ainda. Você vai deixar o seu paladar super apurado. Agora, se você gosta ali de colocar um docinho, vai adoçar o café, o suco, gosta desse saborzinho mais docinho, pode apostar em adoçante, mas que ele seja um adoçante natural. Ok? Então, estévia, xilitol, eritritol, todos esses são naturais. A estévia, ela vem de uma planta, que é a estévia reobaldiana. É uma planta. Quer coisa mais natural do que isso? Tá bom? Então, aposta dessa opção. Segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte. Eu vi que vocês falaram aí do chocolate. Fernanda falou assim, podia falar das escolhas de chocolate. Fê, segura que o chocolate é o terceiro ponto. Chocolate e doces, tá? É o terceiro ponto. O segundo ponto que eu separei aqui pra vocês é o seguinte. Aquela pessoa que fala comigo assim, Nutri, eu tenho muita dificuldade com doce. E a dificuldade dela, quando ela fala que tem dificuldade com doce, é em relação a um consumo de alimentos ricos em carboidrato simples.
em um carboidrato com muito açúcar ou com muita farinha, tá? Exemplo, para vocês entenderem qual que é esse segundo ponto. É aquelas pessoas que amam um pãozinho, que amam macarrão, que adoram um biscoitinho, uma bolachinha, que gosta de bolo, que gosta de uma rosca. São essas pessoas. Talvez é esse o seu caso. Talvez quando você fala comigo que você ama doce, é porque você não aguenta ficar um dia sequer sem o seu bolinho ali. Um bolinho no café da manhã, ou um pãozinho no lanche da tarde. E talvez é esse o seu problema. Entende? Até mesmo o pão ou o macarrão, que pode até ter um sabor salgado, no seu corpo, quando ele é metabolizado, a partir do momento que você comeu lá, vamos supor que você comeu um pãozinho de sal. Concorda comigo que esse pão, ele é salgado, é um pãozinho de sal. Mas esse pão, no seu corpo, quando ele é metabolizado, ele começa a fazer isso já na sua boca, na nossa saliva, tem enzimas digestivas que já começam a fazer essa quebra. Quando ele é metabolizado, a maior composição desse alimento é de quê? É de farinha branca. Então pode ser farinha de trigo ou polvilho e todas as farinhas brancas, todas elas, quando metabolizada, vira açúcar do mesmo jeito. Então, independente de você falar comigo assim, não, você tá falando que meu problema é doce, mas é porque eu adoro macarrão. É o doce. Na hora que a gente metaboliza, na hora que seu corpo metaboliza esse macarrão no seu organismo, ele é transformado em glicose, vira açúcar do mesmo jeito, tá bom? E o erro maior é que não tem problema nenhum você consumir essas coisas, mas é que você tá consumindo uma grande quantidade de carboidratos simples e os outros grupos alimentares está ficando abaixo do que deveria, tá? Não tem nada de errado, tá? Prestem atenção, eu não tô falando aqui para vocês não consumirem pão, não consumir bolo, não consumir biscoito, de forma nenhuma. Eu sou super defensora em não haver proibição, em emagrecer comendo de tudo. Então, não tem nada a ver você consumir esses alimentos. Porém, é necessário que você se atente às quantidades que você está consumindo. Porque às vezes, na hora que você está fazendo lá suas refeições, o seu prato só tem carboidrato. Cadê os outros grupos alimentares? Entende? Cadê aí uma boa porção de proteína, uma boa porção de gordura boa? Cadê as fibras que você está consumindo? Vocês querem ver o exemplo disso? Eu pergunto pra pessoa assim, como que é o seu café da manhã? Aí ela fala que toma achocolatado com pão e biscoito. Olha só, achocolatado, açúcar, pão, açúcar, farinha branca e biscoito. Então, de novo, açúcar e farinha branca. Qual que é a porção de proteína? Qual que é a porção de gordura boa nessa refeição que eu acabei de falar pra vocês? Não tem. Então, esse segundo ponto é para as pessoas que não estão conseguindo separar o consumo de grupos alimentares. Nós temos 3 macronutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras. Tá bom? Eles têm que estar equivalente nas suas refeições. Não vale, é furada na sua refeição você só consumir um desses 3. Tem que ter os 3. E quanto mais natural, quanto mais vegetal, melhor, gente. Tá bom? Você falar comigo que você está consumindo um pão com margarina e café, e o café sem açúcar, não tá legal essa refeição. Ela não tá balanceada nos grupos alimentares, ok? Aí, para essas pessoas, eu vou dar a solução aqui também, tá? Você deve utilizar, você aí, ó, que passa por isso. Ah, Aline, eu adoro um pão, adoro um macarrão, adoro um bolinho, adoro um biscoitinho. O que eu devo fazer então? Você deve implementar a técnica QFQ. Qual que é essa técnica? Anotem. Q de qualidade nutricional, F de frequência
E o último Q de quantidade. Se você aplicar a técnica QFQ, você vai entender o que eu tô falando. Quem tá me ouvindo e sabe o que eu tô falando? Quem sabe o que é a técnica QFQ? Quem já ouviu falar? Coloca aí pra mim. Coloca pelo menos assim, hashtag QFQ. Para eu saber se algum de vocês sabem disso. Ou se ninguém sabe. De qualquer forma eu vou explicar. Mas eu só queria saber se quem tá aqui me ouvindo já sabe disso. Dessa técnica que eu desenvolvi. E eu desenvolvi essa técnica exatamente para isso, para você emagrecer comendo de tudo, emagrecer sem sofrer, emagrecer sem desespero. Não precisa disso, gente. Você consegue emagrecer sim, comendo tudo que você gosta. Ah lá, Flavinha sabe do que eu tô falando. Então vamos falar dessa técnica? Vamos falar? É o seguinte, a técnica funciona assim. Você vai pegar um alimento que teoricamente você não poderia consumir aí no seu processo de emagrecimento, né? Mas você vai pegar esse alimento e você vai ajustar ele dentro da técnica, tá? Ah, Anaísa, Lili, Juliane, hashtag QFQ, que ótimo! Que ótimo que tem gente aqui que já sabe dessa técnica, tá? Você vai pegar o alimento, pegou lá o alimento, vamos pensar aqui no alimento, pegou lá o pão. Vamos pensar no pão. Aline, eu amo um pãozinho. Ama o pão. E você não quer abrir mão de comer o pão, né? Mas você viu aqui que eu te falei que se você comer muito só do pão, que ele tem uma quantidade muito grande de carboidrato, os outros grupos alimentares vão ficar desfalcados. Então, o que você faz? Você joga o alimento dentro da técnica e aí pronto, problema resolvido, vai ser feliz. Ok? Vamos pegar o pãozinho então. Pegamos o pãozinho e vamos jogar ele na técnica. Primeiro quesito da técnica é o quê? Qualidade nutricional. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ajustar a qualidade nutricional. Ao invés do seu pão ser aquele pão com muito carboidrato, com muita farinha branca, você vai melhorar a qualidade nutricional dele. Mudando o quê? Receita. Ao invés de você consumir o pãozinho que vem ali da padaria lotado de farinha branca, faz um outro pão. Faz um pão que tem uma qualidade nutricional melhor. No meu canal do YouTube, vocês têm inúmeras receitas de pão. Vou citar uma super simples. Você pode fazer um pãozinho, por exemplo, de frigideira. Você pode fazer um ovo, aveia, pode pegar farinha de aveia, bate lá o ovo e a aveia, coloca na frigideira, você vai fazer um pãozinho. E de recheio você coloca um queijinho, um queijo branquinho e tal, ou então um queijo curado, ok? Você tem ali um pãozinho de frigideira. O que você fez com isso? Você aumentou muito a qualidade nutricional. Pensa, antes o seu pão era só de farinha branca. Lotado de farinha branca, que no seu corpo virava açúcar. Agora esse pão, a receita dele tem carboidrato, que tem lá a aveia. A aveia entraria no grupo dos cereais, dos carboidratos, mas é um carboidrato bom, é um carboidrato com fibra. Logo depois você apostou em quê? Em gordura boa, em proteína, que é o ovo. Então o seu pão, ele não é só carboidrato agora. Ele é carboidrato e é proteína e é gordura boa, porque o ovo também tem gordura boa. Além disso, de recheio, você colocou o que mais? Queijo, um queijinho curado lá. Fica delicioso e você pode implementar na sua vida, tá? Então, se você gosta de um alimento e esse alimento não está condizendo com o seu propósito de emagrecimento, eu te convido a aplicar técnica QFQ nesses alimentos. Ah, Aline, eu amo pizza. Vamos dar outro exemplo aqui. Amo pizza. Ao invés de você consumir aquela pizza com aquela massa lotada de farinha de trigo, melhora essa massa. Faz uma massa de pizza com pouca farinha.
E mais alimentos que tenham proteína, alimentos que sejam vegetais. No meu canal do YouTube também tem receita de pizza fit. No Instagram, nos destaques, tem pizza com massa de... como é que chama? Couve-flor. Super saudável. Você diminui muito a quantidade do carboidrato simples, da farinha branca, e aumenta os outros macronutrientes. Então, você aumenta proteína, você aumenta gordura, você coloca fibra, igual a Flavinha falou ali, ó, coloca no pãozinho também chia, porque aí você já aumenta a quantidade de fibras. Fibras é essencial no seu processo de emagrecimento, mesmo porque uma das grandes qualidades das fibras é o que, gente? Limpar, cuidar, restaurar, da onde? Do intestino. Lembra que eu falei que você precisa ter um intestino muito bem funcional para você conseguir emagrecer? Então aposta nisso. Então pega um alimento que você gosta, que você acha que não tem jeito, isso aqui eu não vou poder consumir nunca mais na minha vida. Calma, não é que você não vai poder consumir nunca mais. Vamos ajustar ele. Talvez se a gente pegar esse alimento e mudar algumas coisas na receita, fica perfeito. Eu falo com as alunas do Método A, falei, gente, vocês podem comer de tudo, tá? Se tem alguma coisa que você gosta muito de comer, manda pra cá a receita que a gente ajusta, ok? E convido você que tá vendo esse vídeo, que tá vendo essa live, se tem algum alimento que você fala, ela tá falando isso, mas tal alimento não tem jeito. Duvido que tenha como. Eu te convido, eu te desafio a colocar aqui embaixo nos comentários do vídeo qual que é esse alimento, que eu vou até você e vou te ajudar a ajustá-lo, tá bom? Para você conseguir colocar o alimento que você gosta num formato que auxilie o seu emagrecimento e não que atrapalhe, tá bom? Terceiro ponto é o chocolate. Aquela pessoa que fala que tem problema com chocolate, com doce, mas na hora que eu vou saber ao certo, mas aonde que aparece esse doce no seu dia? Que você tá falando que você sente falta. Eu coloquei aqui, ó, terceiro ponto, as pessoas que amam um chocolatinho, as pessoas que adoram um docinho. Então, normalmente assim, depois do almoço, depois do jantar, vem aquela vontade de comer um doce. Ou então no meio da tarde você fala, eu preciso comer uma barra de chocolate, né? Isso acontece com vocês? Que talvez você não se encaixe no primeiro e nem no segundo ponto que eu falei aqui, né? O primeiro ponto é o açúcar que você adiciona. O segundo ponto é o alimento rico em carboidrato, só carboidrato. E esse terceiro ponto é talvez aquela pessoa que fala assim, não, Aline, eu não sou muito de comer alimentos ricos em carboidratos, assim, e nem adoço suco nem café, mas todo dia eu como uma barra de chocolate. Ou então todo dia eu tenho que comer, sei lá, umas 3 paçoquinhas. Todo dia eu tenho que ir lá e comer bastante doce, doce de leite ou doce de coco. Se esse é o seu caso, você vai precisar de 2 coisas, tá? Você precisa ajustar pela técnica QFQ e adestrar as suas papilas gustativas. As suas papilas gustativas estão saturadas do sabor doce. E aí, quanto mais você come doce, mais ela vai querer comer, tá bom? A Renata falou... Foi a Renata que falou que tá fazendo mudança de hábito? Deixa eu ver aqui. Ai, que vai passando, depois eu perco... Ah lá, ó. Ai, peraí. A Naísa, quer dizer, falou assim, eu tô sentindo muita falta porque eu tinha um hábito. Naísa, entenda, se você tinha um hábito de sempre comer um docinho ou sempre consumir um chocolatinho e aí, do nada, você para de consumir, Naísa, você tá dando um tiro no pé, mulher. Não faz isso, não. Uai, Aline, você tá me falando, então, que se eu quero emagrecer e eu gosto de doce, não é pra eu parar de comer doce? Não. Não pare. Se você parar, você não vai conseguir manter constância. É algo que você gosta, meu amor.
Se é algo que você tem o hábito de sempre consumir, um docinho, um chocolatinho, se você eliminar de vez, quando você menos esperar, você vai estar desesperada por chocolate. Não funciona, gente. Não dá certo. Pensa só. Aline, mas como que eu vou fazer? Sabe o que você vai fazer? Você vai ajustar dentro da técnica QFQ e adestrar suas papilas gustativas. Vocês sabem o que é papilas gustativas? Se vocês forem no banheiro, chegar no espelho assim e mostrar a língua, vocês vão ver que a nossa língua é cheia de pontinhos. Cada pontinho na sua língua é uma papila gustativa. É aqui que a gente sente os sabores: doce, salgado, azedo, amargo. É na língua, é nessas papilas que a gente sente, tá bom? E se você gosta muito do doce, tem muita dificuldade para abrir mão do doce, é porque as suas papilas estão saturadas. Quanto mais você comer, quanto mais elas vão querer. Então você precisa adestrar suas papilas e ajustar dentro da técnica QFQ. Aí você vai falar comigo assim: tá, então me dá um exemplo, né? Vamos ao exemplo. Vamos supor que a senhorita que tá me vendo aqui ama um chocolate. Todo dia come um chocolate. Come pelo menos uma barrinha daquelas de 20, 25 gramas. Todo dia. Não fica sem. E você faz todas as outras coisas bonitinho, certinho. Mas isso aí você não tá conseguindo abrir mão. Você sabe que é isso que tá impedindo o seu processo, o seu progresso no seu emagrecimento. O que você vai fazer? Você precisa ajustar dentro da técnica e adestrar. Primeiro, nós vamos ajustar dentro da técnica. Lembra que a técnica é QFQ. Qualidade nutricional, frequência e quantidade. Se é um alimento que você não consegue ajustar a qualidade nutricional, exemplo, Aline, eu gosto muito de chocolate, mas eu como todo dia um diamante negro. Nem me vem com chocolate 70% cacau, que eu não gosto. Então, você é uma pessoa que a gente não consegue ajustar aquele alimento que você gosta, a qualidade nutricional dele. Porque se a gente trocar esse chocolatinho aí por um chocolate rico em cacau, a gente eleva a qualidade nutricional dele, concorda? Mas você é uma pessoa falando, não vem não. Você falou que eu não ia sofrer, então eu não vou ficar sofrendo comendo chocolate que eu não gosto não. Tudo bem, então vamos pro segundo ponto, que é o quê? Frequência. Então você não poderá consumir muitas vezes com uma frequência muito alta, porque a qualidade nutricional é baixa. Se a qualidade nutricional é baixa, a frequência também tem que ser baixa. Ela vai existir? Vai, mas ela tem que ser baixa. E, logicamente, o que mais tem que ser baixo, gente? A quantidade. Eu falo com as minhas alunas que, por exemplo, se você gostava muito de comer uma barra de 20, 25, 30 gramas de chocolate, você tem que começar diminuindo quantidade e frequência. Então, comi uma barrinha de manhã e uma barrinha à noite. Você vai passar a comer uma só por dia. Depois, você vai diminuir mais ainda o tamanho dessa barrinha. Mas isso, gente, vocês têm que fazer muito devagarzinho, sabe? É um desmame que tem que ser feito bem lentamente, porque senão você não vai conseguir manter constância. E aí é burrice, tá? Se você de cara, a pessoa comia 2 barras de chocolate todo dia, a partir de amanhã eu não como nenhuma. Daqui a pouco ela desistiu disso, tá bom? Então você vai fazendo esse desmame gradativamente e dentro da técnica. Então, primeiro ajusta a qualidade nutricional. Se conseguir ajustar, ótimo. Se você conseguir ajustar esse chocolate, por exemplo, com uma qualidade nutricional maior, um chocolate rico em cacau, por exemplo, quer dizer que você pode consumir ele mais vezes e até mais quantidades. Mas ele tem que ser de uma grande qualidade nutricional. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui comigo com essa lógica? Agora, se for um chocolate que não tem como ajustar a qualidade nutricional, você não abre mão, por exemplo, lá do seu diamante negro, nas suas 2 barras de diamante negro do dia, então você vai precisar, meu amor, ajustar a frequência e quantidade, tá bom? E aí, o outro tópico,
para quem adora um docinho, para quem gosta de sentir essa sensação de doce na boca. Isso quer dizer que as suas papilas estão saturadas e a gente precisa adestrá-las. Para a gente adestrar, você precisa expor as suas papilas a outros sabores que não seja o doce. Porque ela só tá ficando exposta ao doce e por isso que ela é tão viciada assim no doce. E aí eu te dou duas opções de sabores que você precisa expô-las, que é o sabor amargo e o sabor azedo. Então, você vai fazer assim, ao menos uma vez por dia. Se quiser fazer mais vezes, pode, mas no mínimo uma vez por dia. Você vai expor ao sabor amargo e ao sabor azedo. Então, ó, você vai acordar, por exemplo, primeira coisa que você vai fazer é expor as suas papilas ao sabor azedo. Elas não estão acostumadas com isso. E no começo pode até ser difícil, mas eu te garanto, depois de mais ou menos 21 dias, você vai começar a tolerar melhor, porque elas já vão estar adestradas. Para o azedo, você vai apostar em uma água com limão, por exemplo. Entendeu? E aí não vale pegar lá a água com limão e fazer assim, ó. Aí coloca lá a água com limão e tampa. Não é isso. Lembra que eu falei que você tem que expor as suas papilas gustativas a esse sabor? Então você vai colocar na sua boca lá essa água com limão, com bastante limão, tá? Lembra que tem que ter um gosto de azedinho. Coloca lá e deixa pelo menos uns 20, 30 segundos. Depois que ela ficou ali, com as suas papilas gustativas, viu? Opa, sabor novo, azedinho. Depois disso é que você engole, tá bom? E o mesmo você vai fazer no mesmo dia para o amargo. Para o amargo você pode apostar, por exemplo, num chá que seja mais amargo, ou um café sem nada de açúcar, sem nada de adoçante, nada, tá? Aline, aí eu posso usar o adoçante natural? Meu amor, não, porque lembra que a gente tá querendo que as suas papilas sente o gosto amargo? Pelo menos uma vez por dia você tem que fazer isso. Aí pega lá o seu cafezinho, a mesma coisa, coloca na boca, deixa ficar ali um pouquinho para as papilas. Opa, olha, isso é o sabor amargo. Os primeiros dias vão ser mais difíceis, mas depois eu te garanto, depois de mais ou menos 21 dias, elas já vão estar acostumadas, tá bom? Eu garanto para vocês. Então, repita essa técnica, coloca lá, todo dia expõe ela ao azedo, expõe ela ao amargo, ajusta a qualidade nutricional desse doce ou desse chocolate, ou ajusta a frequência. Se é um alimento que não dá para ajustar a qualidade, ajusta então a frequência. Come menos vezes, consome ele menos vezes na semana. E a quantidade, e adestre as suas papilas gustativas. Pronto, problema resolvido. Então, coloquei aí três tópicos, né? Do que pode ser o seu problema com doce, né? O seu problema é do que você adiciona. Se o seu problema é dos alimentos que você está consumindo, que são ricos em só carboidrato, você está esquecendo os outros grupos alimentares. E te expliquei também em relação ao doce, ao chocolate, essa vontade de doce. Tem gente que relata que não consegue ficar sem comer doce. Então, você vai usar a técnica QFQ e adestrar as papilas, tá bom? Expliquei o que você pode fazer em qualquer um desses 3 casos. E se você for uma pessoa que tem problema com todos esses casos, coloque em prática agora isso que eu tô falando. Tá? Eu garanto pra você que você vai conseguir emagrecer sem sofrer, no seu tempo, respeitando o seu corpo e os sinais que ele te dão, tá bom? Gente, vocês gostaram das dicas? Gostaram da live de hoje? Gostaram do que eu separei? Acha que vai ajudar vocês? Hein? Então, ó, informação boa de verdade é informação compartilhada. Se você gostou dessa live, se você gostou do vídeo, se você acha que te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém. Eu tenho certeza que você deve conhecer pelo menos uma pessoa que também tem problema com doce. Compartilha e ajuda ela. Com certeza ela vai ficar imensamente grata e feliz por você ter lembrado dela, tá bom? E ó, não esqueci, hein?
viu esse vídeo, tá pensando em, eu gosto de tal alimento, eu duvido que tem... Eu te desafio a colocar aqui embaixo nos comentários pra mim qual que é esse alimento, que eu vou até você e vou te ajudar. Eu tô fazendo um compromisso aqui público. Eu vou te ajudar a ajustar esse alimento que você tá tendo dificuldade, tá bom? Pode colocar aqui embaixo nos comentários, viu? Gente, muito obrigada. Foi uma delícia, como sempre. Todas as terças-feiras nós estamos no Instagram com a nossa live, tá? Pode esperar que eu vou estar aqui com a nossa live de pergunta para Nutri. Então, qualquer dúvida que você tiver, não vai tirando dúvida com pessoas que não são expert no assunto, que não são especialistas. Manda aqui para Nutri, que na live eu vou responder tudo, tá bom? Tchau, tchau. Até terça.